de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o estado registrou quase 70 mil casos de violência contra a mulher no ano passado. E ao mesmo período, houve o crescimento de 5% nas concessões de medidas protetivas. De acordo com a DEAN Campos, só neste ano esse mecanismo de proteção contra a violência doméstica e familiar foi solicitado por mais de 200 vítimas. Quem vê Lady Clay tão segura não imagina como a caminhada foi difícil para alcançar a independência. Funcionária da Escolinha do Vasco em Campos, hoje realiza um sonho impossível quando estava casada. A vida parou quando veio do Ceará para o interior do Rio com o ex-marido há mais de 20 anos. Até então, quando eu conheci, era um relacionamento normal, era um homem bom. Mas assim, por trás daquele homem bom, existia um homem doente, que tinha vivido situações muito dramáticas na vida dele. E com isso, com tudo que ele viveu, ele repetiu vários comportamentos, né, da infância dele, do que ele viveu. E eu, até então, eu não sabia de tudo que ele tinha vivido. E ele me agredia, né, fisicamente, psicologicamente, né, por conta, hoje eu entendo, por conta de tudo que ele viveu. Então ele repetia aquele comportamento, ele repetia aquilo que ele viveu. Depois da morte do ex-marido, há quase 2 anos, reconheceu que o alcoolismo potencializou o mal que o relacionamento abusivo fazia a ela. Para isso, precisou de ajuda do Centro de Atendimento à Mulher em Campos. Após a morte dele, eu procurei ajuda no CEAM por conta de uma filha, que eu tenho um transtorno de personalidade, e com a morte dele, ela ficou muito ruim. E com isso, eu fui procurar o atendimento lá para ela, para psicóloga. E através do atendimento dela, eu acabei conversando com a psicóloga e acabei me descobrindo que, assim, não só era minha filha que estava doente, mas sim eu também. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o estado registrou 68.768 casos de violência contra a mulher em 2023, uma alta de 26% em comparação ao ano anterior. Nesse mesmo período, houve um aumento de 5% na concessão de medidas protetivas. De acordo com a DEAN Campos, só neste ano, este mecanismo de proteção contra a violência doméstica e familiar foi requerido por 232 vítimas. Os agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campos registraram 3 casos de prisão por descumprimento da medida protetiva em menos de uma semana. É importante ter um olhar específico para esse autor, porque nós entendemos que se ele já praticou um crime contra a vítima, ele tomou ciência dessa decisão judicial e ainda assim se arvora em continuar se aproximando, significa que ele está, de certa maneira, flertando com o feminicídio. Então nós temos um olhar, a gente acende um sinal vermelho para esse autor. E normalmente, em alguns casos específicos, quando a gente vê os requisitos de uma prisão, nós pedimos a prisão e nesse ano nós já temos realizado 8 prisões de autores de descumprimento de medida protetiva pela delegacia especializada, justamente porque é um sinal vermelho. Esse autor, ele está mostrando que ele não está com muita vontade de colaborar com a justiça. Compreender os direitos é o primeiro passo para sair de uma vida de insegurança. Existem 5 tipos de violência e todas elas desafiam o pedido de medida protetiva. Nós temos a violência psicológica, vou dar pequenos exemplos aqui. Aquele homem que quer todas as senhas da mulher, aquele homem que humilha, dizendo que ela não é nada, que todas as outras mulheres são mais bonitas que ela. Nós temos o crime contra a dignidade moral, é quando ele xinga, quando ele difama, quando ele ofende a integridade moral dela, tanto quanto pessoa, quanto na sociedade em que ela vive. Temos também a violência patrimonial, quando esse homem toma todo o salário dessa mulher, ele não deixa ela ter autonomia, ele quebra, por exemplo, pertences que ele sabe que são importantes para ela. Temos também a violência sexual. É muito importante que as mulheres saibam que isso existe. Mesmo dentro do casamento, o sexo precisa ser consentido de forma clara e inequívoca. Uma vez que o companheiro exige que essa mulher pratique com ele relação sexual não consentida, ele está sim praticando um crime de estupro e ela também pode fazer esse registro. E por fim,
A violência física, propriamente dita, que existe um escalonamento. Ela pode começar com vias de fato, com empurrões, puxões de cabelo, mas ela pode se avolumar, né? A gente fala subindo de nível e terminar em agressões físicas graves e até feminicídio. Se a gente superou tudo que a gente já superou, então a gente pode conseguir coisas maiores. E eu creio que Deus tem coisas maiores para a minha vida, né, da mesma forma para a vida das minhas filhas. Então foi assim que eu consegui buscar força, né, para passar para essas outras mulheres. Eu disse, eu preciso ser exemplo para outras. E eu creio que eu tenho sido. E está sendo mesmo, e a gente agradece, né? Porque não é fácil você se expor, você falar o que você passou. Muitas pessoas ainda julgam. Ah, por que você continua nesse relacionamento? Por que você não consegue sair achando que é simplesmente sair? E não é. Principalmente quando você tem um vínculo por muitos anos, você chega a ter filhos com essa pessoa, então você já se sente presa. Então, gente, vamos parar de julgar e vamos ajudar. O Sean tá aí, ela acabou de dizer, né, que encontrou ajuda não só para a filha, que já estava também passando por uma situação delicada, mas também para ela. E ela conseguiu identificar que ela também está com problema e muitas vezes é isso que acontece. A gente às vezes fica numa situação porque a gente não consegue enxergar o que também estamos precisando. E aí que entra pessoas para nos ajudar, esses depoimentos são importantes. Então, você que porventura... Quantas mulheres são agredidas e são violentadas em fração de segundos, né, durante o dia? Então, até quando a gente vai ficar vivendo assim? Até quando a gente dá um basta. Então, acredite, seja forte, busque ajuda e denuncie. Nós estamos aí com esse aparato, tem a DEAN, tem o CEAM, tem também na sua cidade aí, busque sempre ajuda e não se cale. Não se cale, mulher. E os homens, que eu sempre falo, né, entrem nessa com a gente, porque a gente já não aguenta mais isso.